proteção do lar. Diz assim: o lar foi estabelecido, entre outros propósitos, para o bem-estar do ser humano e para a glória de Deus. Por isso precisa ser protegido, o que só é possível com a ajuda de Deus. Depende de Deus, porque Deus é o nosso grande protetor, o protetor do lar. Salmo 127, verso 1. Todos conhecem esse texto, né? Muito fácil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Diante dos grandes e sagrados empreendimentos da vida, precisamos elevar o nosso olhar ao alto, para Deus, de quem vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Tiago capítulo 1, verso 17, assegura isso, que é do alto que vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. O que diz lá, Tiago 1,17? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Na formação e proteção do lar, Deus deve estar sempre presente. Por isso, não depende apenas do labor humano. O casal não pode ser negligente em suas responsabilidades, mas deve fazer o que estiver ao seu alcance e sempre confiando em Deus. Parece pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Sempre confiando em Deus. E eu diria mais uma coisa: não só confiando, mas esperando e confiando. Porque às vezes a gente espera e não confia. E às vezes confia, mas para o momento, não sabe esperar o tempo de Deus. E é importante que a gente possa fazer as duas coisas. Diz mais: o maior esforço deve ser em manter o lar, em manter no lar, ouçam, um altar que é símbolo de adoração e sacrifício. Aí você tem como texto base Gênesis capítulo 8, verso 12, e também Apocalipse 16, verso 7, que vai dizer o seguinte, Gênesis 8, verso 20, melhor dizendo: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E Apocalipse 16, 7, e ouvi outro do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ok, queridos? E aí, quando você conta lá, Gênesis 22, do versículo 1 ao 17, você vai ver o altar de Abraão para Isaque. Conhecemos a história. Deus pediu o filho único de Abraão, e Abraão se tornou o pai da fé, porque não negou o seu próprio filho a Deus. Depois, em 1 Reis 18, 30 a 40, fala de Elias e o altar, o altar de Baal, aquele desafio que o profeta lançou para saber quem era o verdadeiro Deus. E todos sabemos, fogo desceu do céu sobre o altar erigido por Elias, mesmo estando encharcado com água. E aí, a adoração a Deus deve ser contínua, como meio de a família manter comunhão efetiva com Deus. Na sua falta, muitas famílias ficam empobrecidas na vida espiritual, e outras, tantas, fracassam totalmente. Portanto, o altar em nossa casa, o altar em nosso lar, o Senhor, não é o altar que se faz de idolatria, colocar vela, que não é isso não, é nosso corpo, nossa família como altar de adoração ao Senhor. Nosso culto de louvor a Deus, isso se faz necessário. E eu louvo muito a Deus, agradeço a Deus por ter nos dado essa oportunidade
E aos que aproveitaram esse período de recolhimento em família, estão aproveitando, parabéns para você e para a sua família, porque certamente estarão aprendendo princípios, vivenciando experiências e sendo grandemente abençoadas, porque há aprovação de Deus para isso. Agora, aquele pai, aquela mãe, aquele casal que fechou os olhos e deixou as coisas acontecerem aí, cuidado, porque isso tem um preço diante do Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor, Ele nos deu a autoridade como pais. O Senhor nos deu o privilégio de viver o tempo, viver bem o tempo. Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Inclui você aproveitar os minutos, os tempos que você tem com a sua família. Nós precisamos rever os nossos conceitos de pai, de mãe, para valorizar isso, né? Porque o tempo passa e daqui a pouco quem é adolescente já é jovem, quem é jovem já é adulto, já vira idoso e assim vai. Quem é idoso morre. É o ciclo da vida e temos que aproveitar bem esse ciclo para viver bem na presença do Senhor. E aí, continuando, queridos, depende do casal. Estamos falando do bem-estar aqui no primeiro ponto. A proteção do lar depende primeiramente de Deus e depois depende do casal. As responsabilidades no lar devem ser bem divididas entre o casal, visando principalmente ao bem dos filhos. Quase toda como é que eu digo, a camada, todos os seres viventes, eles estão com a missão de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, nossa vida praticamente, ela se resume, biologicamente falando, na dedicação pelo bem e pela estruturação dos nossos descendentes. Isso é bom que haja empenho para uma boa qualidade física, mas sobretudo para uma boa qualidade espiritual, moral e ética dos nossos descendentes. Então, é responsabilidade, depende dos casais isso, né? O texto do Salmo 128 diz assim, tem 3 coisas que sobressaem aqui, segundo o comentarista, e eu concordo. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É a provisão, né? A posteridade vem do trabalho diligente, pois o homem ocioso é incapaz de construir um lar feliz, deixando-o desprotegido e exposto à ruína. Depois, letra B, a tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e a mulher é comparada à videira frutífera por causa da sua ação eficiente e responsável pelo bom andamento do lar, o que jamais ocorreria com a mulher preguiçosa. Não tem nenhuma aqui, eu creio. Deus, ou melhor, teus filhos, como rebento de oliveira, a letra C, a terceira observação do Salmo. Teus filhos como rebento de oliveira. Isso fala do amadurecimento dos filhos. A oliveira tem uma característica que bem representa os filhos sob o cuidado dos pais. Ela amadurece lentamente, de modo que cultivá-la e comer do seu fruto demanda um longo período de espera, paciência e perseverança. Ademais, uma boa parte da educação dos filhos é dada ao redor da mesa. Nessa oportunidade, os filhos se sentam acompanhados e demonstram confiança na proteção que recebem de seus pais. Muitas famílias já não se sentam mais à mesa para comer juntos. Cada um pega um prato e vai para a frente da televisão ou computador no quarto, separados. Cultive o hábito de sentarem à mesa para as refeições. Tire a máquina de costura, o computador, os livros e arrume uma mesa bonita para a família fazer as refeições. Faça isso, irmãos. A Bíblia diz que nós somos, se o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, é como quem constrói a casa numa rocha.
Quem ouve e não pratica é como quem constrói a casa numa areia. Diz também que é como quem olha no rosto e se vê e logo vira as costas, não sabe mais como é o seu rosto. Olha no espelho e vê o seu rosto e depois esquece tudo. Estarmos aqui hoje demanda duas coisas, tem duas explicações. Uma é a gratidão a Deus por nos dar a vida e estamos cultuando a Ele. Segundo, é o propósito, o desejo de aprender mais de Deus para viver a vontade de Deus sobre essa terra. Então viva isso. Vamos colocar em prática isso. Às vezes não é fácil, mas se você tem punho, faça isso. Não estou com fome, venha para a mesa e coma junto conosco, ou sente conosco. Mas eu não vou comer agora, então venha orar conosco. Pai e mãe tem que se posicionar, meu irmão, minha irmã. Se você não liderar a sua própria casa, não se posicionar, tem alguém que tem que mandar nessa casa. Se não é você, quem vai ser? Você que é pai. Os filhos têm às vezes a mania de querer mandar nos pais. E se você baixar a cabeça, eles montam. Mas os pais que têm princípios, mantêm a liderança e digam: meu filho, você vai sim liderar uma casa, mas a sua, quando você construir, você casar, ter sua família, aí você vai sim mandar na sua casa. E vai mandar baseado nos princípios que eu estou te ensinando. E aí você vai ter o privilégio, sendo assim, você vai ter o privilégio de visitar seus filhos, seus filhos, brincar com seus netos, poder ver a tua filha casada com um homem, o teu filho casado com uma mulher, e eles dois gerarem filhos. Isso é família. E você terá o prazer de ter a tua descendência prosseguindo. O nome da tua descendência dando continuidade. Ok? Depois que depende de Deus, depende do casal, depende de todos. Aqui é para os filhos, né? A proteção da família depende de todos os seus membros. Isso só pode ser feito através do respeito mútuo, do amor paternal, filial e fraternal, da vigilância e da disciplina, que são meios seguros de proteger o lar. O adolescente e o jovem cristão têm também uma parcela de responsabilidade na proteção do lar, principalmente em entender que a sua segurança moral e espiritual depende mais da sua própria vigilância e firmeza de propósito em obedecer a palavra do que dos pais, especialmente na ausência destes. Salmo 119, verso 11, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, jovem, adolescente que está aqui hoje, você sabe que seus pais te protegem, te ajudam, te abençoam. E muitas vezes você se escancha nisso e acha que pode estar fazendo as coisas erradas, até onde o braço do pai alcançar para te pegar de volta. Você tem que se proteger e proteger a família. Se houve tantas coisas acontecendo no nosso país, que dá tristeza. Teve um tempo atrás aí, que vocês souberam uma história, que foi manchete nacional, uma jovem se envolveu com um relacionamento que os pais não aprovavam, e aquele relacionamento, aquela moça levou o namorado e um irmão para sua casa, deu a dica todinha, permitiu que eles entrassem. Eles entraram e a paulada mataram o pai e a mãe daquela moça com o consentimento dela. Moça que tinha todo um futuro aí pela frente, todo um futuro brilhante. Era alguém que falava mais de 2 idiomas, 3, era alguém que tinha de uma família assim bem. Perdeu o pai e a mãe de uma vez só, depois terminou presa, perdendo também a herança que poderia ter. E sobretudo a dignidade, a paz, e tudo que tinha de precioso perdeu. Porque não tinha, ela foi inconsequente, iludida pelo diabo, pelo pecado e pelos prazeres. Resultado é que nem ficou com o namorado, nem ficou com o pai, nem com a mãe, perdeu tudo. É isso que o inimigo faz. Às vezes os jovens pensam que os pais são seus inimigos. E isso é um grande erro, é um grande perigo na vida do jovem. Os pais são seus amigos. Se tem alguém que ama você, é o teu pai e a tua mãe. Porque quando você estiver no hospital, internado, se precisar passar, só eles vão ficar lá contigo. Serão capazes de trocar a fralda em você, se for preciso. Que passam noite de sono para te abençoar. Rejeita da tua vida esse espírito maligno de ingratidão. E seja grato aos seus pais. Honre seus pais. Porque foram eles que Deus colocou
para te ajudar na tua caminhada. E assim que possamos aprender a honrar a nossa família, proteger a nossa família e o nosso lar. Ok? Por último, meus irmãos, a família é prioridade. Nós já vamos concluir. Já está no horário, né? A família é prioridade. As famílias que prosperam e criam seus filhos como verdadeiramente responsáveis e orientados por valores, geralmente procuram fazer 3 coisas. Priorizar a família. Nada é mais importante que a família. Se alguém falhar na edificação e proteção do seu lar, não importa quanto sucesso tenha como profissional, não perda, ou melhor, sua perda é irreparável. Portanto, a família tem de ser priorizada, e isso demanda um compromisso pessoal e consciente que reconhece as relações familiares como a coisa mais importante, e não realizações e carreiras. Tem coisas que a gente tem vontade de abrir a cabeça da pessoa e botar lá dentro, a gente vai ter que ficar aqui. Porque um princípio como esse aqui tem que estar na cabeça de todos nós. Se houve alguém, quando eu tiver o meu salário, eu vou sair de casa, vou alugar meu próprio apartamento, vou estar vivendo minha vida independente, ninguém pegando no meu pé e tal, tal. Em nome de Jesus, repreenda esse espírito egoísta que está te dominando, está te influenciando, porque ninguém sobrevive sozinho. E se a vida social é uma necessidade do ser humano, começa pela família. Eu já disse algumas vezes e repito: enriquece, dá toda a riqueza do mundo para uma pessoa, um castelo bonito, comida na hora certa, rede na varanda, transporte dos melhores, avião, tudo na mão dessa pessoa, coloca lá, bota num lugar lindo para ela ficar lá, e deixa ela sozinha lá. Vocês viram agora as cidades, essas capitais turísticas da Europa, tudo em deserto. Por mais que as agências de turismo estivessem funcionando normalmente, os aviões estivessem voando normalmente, e tivesse liberado para ir, e se fosse para um lugar deserto, você não iria. Quando se pensa em ir para alguma coisa, para a África, por exemplo, é para ver vida, animais, e é só por um período, volta para o meio social. Então, cuidado, não permita que esse sentimento, o pensamento de individualismo, isso não vai fluir. É uma seta do inferno te separando daquilo que é mais importante da tua vida, te tornando vulnerável. Portanto, não permita isso em sua vida. Priorize a sua família, porque a família é uma instituição de Deus. Os casais mais bem-sucedidos são aqueles que constantemente valorizam os seus votos matrimoniais e asseguram permanentemente a seus olhos, o total compromisso com eles. Isso traz segurança aos filhos e os mantém confiantes. Biblicamente falando, Deus produz a conversão do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, o que é um fator essencial para que a terra não seja amaldiçoada. Malaquias 4:6. O que diz lá? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então quer dizer que quando os filhos estão rebelados aos pais, abre-se uma brecha para vir maldição sobre a terra. E vem, Caim se rebelou contra seu pai, matando o seu próprio irmão. Maldição na vida de Caim, que saiu pela terra fora, o sinal do seu crime. Sansão, que foi desobediente aos seus pais, também tem uma história bíblica que vocês conhecem. Maldição entra onde as famílias se dividem. E a Bíblia diz mesmo, Jesus falou, que todo reino dividido entre si não subsiste. Ok? Então, a família deve ser a prioridade.
priorizar a família, agora ensinar os princípios. Escutem aqui, ensinar. A minha esposa faz pedagogia, e eu sei que tem muitas pedagogas aqui, pessoas que sabem muito melhor disso. Tem que haver estratégia, tem que saber lidar, identifica a pessoa que tem dificuldade de aprender numa área, e o pedagogo, o professor, ele tem que saber como lidar e como que o conhecimento vai chegar àquela pessoa. Em casa não é diferente. Para ensinar os princípios, não é aquilo que nós fizemos muitas vezes. Chegar com uma pessoa que não é crente e diz assim: meu irmão, Jesus te ama, tá? A pessoa que ama nós todos, rapaz. Aí alguém diz assim: não é mais inocente, já sabe a verdade. Quem disse que sabe a verdade? Talvez essa expressão, Jesus te ama, pode até funcionar para alguns como xingamento. Depende do estado que a pessoa esteja. O ensinamento requer tempo, gasta tempo. Ficou em casa um final de semana, pela manhã, um sábado, um domingo, que você está com a família, e o momento da refeição, o ensinamento. E quando surgem os questionamentos, é uma oportunidade que tem da pessoa ensinar o outro. Dos pais ensinar os filhos, tirar a dúvida dos filhos. E tem fase na vida dos filhos que você fica assim se coçando, tudo pergunta. Quando é pequenininho, está começando a descobrir algumas coisas, e quando fica adolescente, que está ficando com a compreensão mais ampliada das coisas. Quer explicação para tudo. E a gente, na autoridade de pai, muitas vezes diz: eu não preciso dizer para você que 2 mais 2 é 4. Explicar o porquê. Está claro. Mas está na cabeça de muitos que não tem que explicar. E é preciso que a gente tenha paciência com isso, porque eu, falando com o nosso filho, ele dizia: quando eu questiono o senhor, pai, eu estou tendo a oportunidade de saber o que argumentar sobre o assunto depois. E eu já me descabelando, já ficando chateado, não tenho que estar respondendo certas coisas, mas eu tenho que ter argumento, eu estou aprendendo. Se é assim, tudo bem, vou calmar, né? E assim vai, precisa disso. A gente vê a coisa na Bíblia tão sucinto, né? Tão pequeno, um versículo só, mas pensa na prática disso e você vai ver que demanda trabalho, vai demandar esforços. Ok, queridos? Aí vem a clareza da ética cristã na prática comum do lar, é que permite à família decidir como e o que é certo e o que é errado. Vou repetir aqui que eu pulei uma linha. A clareza da ética cristã na prática comum do lar é que permite à família decidir sobre o que é certo e o que é errado. E isso ensina aos filhos o poder de discernir entre o bem e o mal, assim como de fazer escolhas que agradam a Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Louvado seja o nosso Senhor. É o ensino de valores cristãos que desloca o foco para longe do que está errado e concentra para as recompensas do cumprimento do que é correto. Focar em valores básicos como honestidade, respeito, autodisciplina, por exemplo, ajudam a construir uma cultura familiar consistente, e isso gera nos filhos certa imunidade contra os valores negativos do mundo. Imunidade é falado muito ultimamente a respeito do coronavírus, né? O maior e melhor remédio contra o Covid-19 é a imunidade do corpo. Isso foi ensinado muito, muita gente realmente não foi atingida, e se foi, não teve êxito o vírus, por causa da imunidade. Da mesma forma, os nossos filhos, eles ficam conosco até uma certa idade, depois já tiram tempo na escola, meio-dia, às vezes, quem estuda integral já fica o dia todo, e o que eles aprenderam com a gente é o que vai sustentar
a sua fé, a sua convivência lá fora. É por isso que é importante. Aí vem uma explicação. E eu conversava com a minha esposa sobre isso recentemente. A gente sempre conversa, meu Deus, o evento dos jovens, os filhos do líder não aparecem. E eu fico pensando, quem vai ser os futuros pastores, os líderes da igreja amanhã? A gente vê um percentual de jovens, adolescentes, que vão, enquanto estão debaixo da... Quando o pai pode trazer para a igreja, traz. Depois desaparecem. Sabe por quê? Porque os pais não plantam os princípios. É claro que tem aqueles que plantam os princípios. Mas aqueles que plantam os princípios, mesmo que esse filho saia, um dia ele vai voltar. Ele não vai ficar lá todo o tempo, um dia ele volta. Porque o princípio vai funcionar na vida dele, o dela. Mas porque muitos não fazem. Eu fiz uma consulta parcial aqui na igreja sobre quem, nem da liderança mesmo, sobre quem estava fazendo culto doméstico. É bíblico, é a orientação do pastor Jonas, nosso pastor, é a orientação dos nossos coordenadores, supervisores, é a orientação do auxiliar, que sou eu aqui local, e a gente tem cobrado isso, falado, e a gente pergunta, quantos estão fazendo? Depois de tudo isso, menos da metade diz, eu estou fazendo, eu fiz. A maioria não fizeram culto doméstico em casa. Aí, como é que vai ter filhos estruturados amanhã? Como é que vai ter a igreja em sua casa? Como? Sabe, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esta área 265, que é a Assembleia de Deus do Amazonas, todo o Brasil, onde tiver, não é um grupo de religiosos, mas corpo vivo e atuante de Jesus Cristo sobre a terra, cuja base é a família, é o lar. Nossos filhos devem estar aqui e cultuar o Senhor com liberdade, com alegria, porque tem a presença do Senhor na sua vida. É algo que precisamos realmente refletir e mudar. Antes de cuidar de qualquer coisa, vamos cuidar da nossa família, porque a família ela é a prioridade. Ok, queridos? E para concluir, diz assim o terceiro ponto: tempo e comunicação. Criar uma identidade familiar traz segurança e motivação para os filhos. Isso demanda o bom uso do tempo e uma efetiva comunicação na família, na celebração do Natal, na Páscoa, de aniversários, com narrativas de histórias ancestrais, tradições familiares, tal, regras da família, tal, divisão, responsabilidade doméstica, são coisas oportunidades que surgem. Isso significa fazer uma comunicação, uma meta constante, trabalhando nela o tempo todo, tanto entre o casal como entre os filhos, os pais e filhos, e todos conjuntamente. Essa delícia de relacionamento familiar tem caído em desuso e esquecimento. Deus orientou que os pais se reúnam regularmente com seus filhos no lar, principalmente para o ensino da palavra de Deus. O que diz Deuteronômio 6, versículos 6 e 7? Olha aí. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Coloque esse versículo aqui na prática, vai acompanhando o que ele está dizendo, né? Diz, ensinar os teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, né? Andando pelo caminho, ensina o menino no caminho que deve andar, diz a Bíblia em Provérbios, ensina no caminho, e deitando-te ao dormir. Seus filhos oram à noite antes de dormir, irmãos? Não responda para mim. Você ora antes de dormir? Os seus filhos oram antes de dormir? Você manda os seus filhos orarem antes de dormir? Você acompanha isso? E levantando-te pela manhã, eles agradecem por ter amanhecido o dia? Quem ensina isso não é aqui na igreja, é você em casa que tem que ensinar isso. Se os seus filhos, eles vão dormir, esquece que tem um Criador, e ao amanhecer não agradece, não pede, não faz nada,
Você não está criando cristãos.